Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, rapaz do céu. Bom, confesso que eu tava tentando me aquecer para chegar nesse vídeo um pouquinho mais empolgado, né? A gente vai tentando, daí eu já tentei gravar já umas 3 vezes aqui, você começa, daí para, volta, volta de novo e vamos indo, né? Quando você vê, já acabou fundo. Vai indo e acabou fundo, né? Bom, turma, faz tempo que eu não falo de mates aqui, né? Então já vou iniciar esse vídeo aqui falando de mates. Hoje eu tô tomando, aliás, neste momento estou tomando uma erva mate pura folha, que é lá do meu amigo Antônio Branco, né? Da Tererê Shop, lá de Campo Grande, né? Capital do Mato Grosso do Sul. Essa pura folha aqui eu peguei lá com ele, estou saboreando neste momento aqui à noite. Bom, o que eu tenho para dizer sobre essa folha aqui? Provavelmente vocês conseguem aí acessar o site aí, Tererê Shop aí, e conseguir comprar essa folha aqui. Eu super recomendo, né? Mas o principal ponto desta pura folha aqui é que ela é num padrão que eu chamo padrão sul-mato-grossense, isso mesmo. Assim como o padrão chimarrão lá pro gaúcho, lá pro sulista, por conta da propaganda foi desenvolvida aquele padrão lá, aquele pozinho, por aí vai. Isso daí, inclusive, é um assunto para um outro vídeo aqui. Se vocês quiserem assistir também, assiste aí o vídeo aí, né? Eu fiz um bate-papo aí com o Antônio Branco. Vocês entrem aí na playlist aí, bate-papo, e assistem o vídeo que eu fiz um bate-papo com ele aí. Então vocês assistam. E essa explicação sobre chimarrão, né, o porquê que é o chimarrão e qual que é a origem dessa forma de consumo, né, eu conversei com meu amigo Fernando de Nadal. Isso mesmo, é um bate-papo, eu não lembro qual que é o número desses bate-papos, mas tá na playlist ali, que é um bate-papo que nós conversamos sobre ervas mates especiais, né. Então entra lá, assiste esses 2 bate-papos aí que vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Bom, essa daqui é um padrão. Eu chamo ela de padrão sul-mato-grossense porque é como a propaganda nos ensinou a consumir. Isso mesmo, né? Aqui dentro do nosso estado, né? Por conta de, sei lá, eu acredito que seja pelo fator da gente estar um pouco quanto afastado dos ervais, né? Temos pouca cultura aqui, então o que chega aqui para o nosso estado é um tipo de produto bem diferente de tudo que a gente está acostumado aí. O ponto que eu quero dizer é que a propaganda nos ensinou que aqui no Mato Grosso do Sul tem que ser consumida assim, tem que ser ela verdinha, pura folha, e ter aquele amargor intenso, né? Isso numa pura folha verde, né? Imagina, na verdade eu acredito, eu ia falar até agora talvez uma besteira, né? Mas eu acredito que estacionando essa folha aqui, ela passar pelo processo de repouso, ela deve entregar algo bem interessante, inclusive, né? Eu acredito mesmo de verdade. Mas esse aqui é o padrão Mato Grosso do Sul. Então, quando você olhar para o padrão lá Rio Grande do Sul, lá como é que o gaúcho ele consome ali, né, aquela folha moída, né, o mate topetudo. Vocês têm que imagina que essa daqui é a versão não moída daquela folha lá. Exatamente, ela é a versão pura folha mesmo, assim, você vê a folha, né, não o pó. E entrega basicamente o mesmo, eu acredito que seja o mesmo sabor que o do chimarrão. Inclusive eu tô tomando aqui e realmente relembra esse sabor, né, esse fresquinho e amarguinho e por aí vai. Aproveitando, se chegou até aqui, né, se inscreve aí no canal, lembrando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo isso daqui é o canal que é pra você que, olha, clicou neste vídeo aqui por conta da legenda, e eu vou falar pra você, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, exatamente. Então se você clicou aí, pode ficar tranquilo aí, segura a onda, se inscreve no canal porque eu vou entregar exatamente todo esse pensamento, né? Pode ficar tranquilo. Mas antes disso, se inscreva no canal aí, para eu não esquecer de falar isso. Bom, turma, tudo começa, né?
você provavelmente clicou aí por conta da legenda desse vídeo, que eu confesso que deve estar entre as minhas 3 legendas, 3 títulos favoritos de vídeo até o momento aqui, quanto a produção de conteúdo no YouTube, deve estar entre as 3, se não é a primeira, mas cara, tudo começou, da onde surgiu esse assunto? Surgiu esse assunto, eu confesso que eu estava conversando com um grande amigo meu, e a esse grande amigo meu apresentei uma dúvida minha, né, que eu tinha em particular, né. Bom, turma, uma coisa que vocês têm que entender é que a gente tem esse costume de conversar sobre negócios, sobre tentar fazer essa troca de experiência, né, eu principalmente com meus amigos, né, e é uma coisa que eu gosto muito e inclusive acaba virando conteúdo aqui para eu trazer para vocês, né. Eu já, na conversa, já tava, enquanto estava ouvindo a conversa, eu já tava pensando, cara, isso vai dar um baita de um conteúdo. Eu espero que eu consiga passar exatamente a sensação que eu tive ali naquele momento conversando com meu amigo. Mas o que eu tava dizendo é que ali durante a conversa eu abri uma questão para ele que particularmente no caso dele ali, ele tem uma formação na escola de negociação formada em negociação com gringos, né, que é muito diferente da negociação com brasileiros, né. Eu já só negociei na minha vida com brasileiros, né, e por enquanto, tá, já vou avisando aí pra vocês. Mas aí, por conta desse cenário, né, dele só ter negociado com pessoas que são de outros países, outro detalhe também, o setor no qual ele desenvolve os negócios ali é a parte de tecnologia, e a parte de tecnologia é um mundo à parte, realmente, quando se trata em negócios, essa turma da tecnologia é bem diferente mesmo, né, a conversa com eles, né, é bem, como que eu posso dizer, é mais pragmático, é mais racional, é mais livre de emoções, é bem interessante, que é muito diferente da minha prática que eu tenho tido, né, que eu relaciono negócios em um setor que é marcado pela economia familiar, né, então quando a gente pega essa relação de economia familiar, nós estamos na América do Sul, nós temos essa cultura meio latina, família, negócios, a coisa meio que se mistura, então não digo que seria mais complicado, mas é uma forma diferente de negociar, de tratar sobre negócios, né? Porque eu sinto que existe muita emoção, muito patrimonialismo ali, né? O sentimento de posse, é meu, eu cheguei até aqui e nada que você fale vai agregar ao meu negócio aqui. Não sei o que acontece no meio do caminho que a coisa se transforma. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que eu questionei, né? Eu trouxe um cenário para ele, né? E com a experiência dele, como é que seriam as opções de negociação nesse tipo de cenário, né? Nesse cenário latino, patrimonialista, né? Família e por aí vai. Interessante que, assim, quando a pessoa tem uma visão de fora, ali naquela situação, assim, ele tentou trazer a experiência do que ele tem de negócios com pessoas mesmo, assim, querendo ou não, de alto valor agregado, e tentou pegar essa experiência e tentar adaptar a realidade latino-americana mesmo, vamos usar esse termo aqui, né, a nossa realidade aqui, e isso tudo em questão de segundos, minutos e etc, né, realmente num processo de totalmente improviso. É realmente isso, né? E partindo desse improviso, ele levantou algumas questões interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Então, vamos se dizer assim, né? Vamos tentar traçar a linha desse vídeo aqui. Esse daqui seria mais ou menos uma ideia de como poder fazer você aí do outro lado trabalhar o processo de negociação com pessoas que são membros de famílias tradicionais, né, que têm esse patrimonialismo, são de origem latina e às vezes são herdeiros, né? Preste atenção que é exatamente isso que a gente vai tentar traçar agora, né? Alguns pontos que ele levantou, inclusive o final é o que termina com a legenda o título, né?
o título deste vídeo aqui. Calma, segura aí que eu vou explicar. Parece que eu tô enrolando, mas a gente vai devagarzinho e eu acredito, tô torcendo aqui para que faça sentido no final. Realmente eu tô torcendo. Outra coisa que eu tô torcendo é que não apareça nenhum barulho aqui. Realmente, tava, até agora há pouco, tava um grilo, um grilo, exatamente um grilo. Saí para fora da rua para tentar caçar o grilo e o grilo estava na casa do vizinho. E aí não tem como eu pular a casa do vizinho para matar o grilo. Esses são os desafios, né? Pra você ter uma ideia. Nossa, eu já tô me perdendo. Pera aí, deixa eu tomar um mate. Bom, então, aqui alguns pontos que podem talvez dar aquela iluminar, clarear nosso pensamento quando se trata desse tipo de negociação, né? Lembrando que os pilares, vamos chamar de pilares da negociação, são 3 pilares, né, que eu acredito que sejam interessantes. Inclusive, eu tive um professor que era especialista nessa área, né, de negociação. Isso foi sei lá, há 10 anos atrás, 13 anos atrás, talvez mais. E eu tive aula com esse professor e a aula que ele me deu até hoje está gravada na minha cabeça, assim, ao ponto que toda vez que eu falo sobre isso daqui, eu realmente bebendo da fonte daquele professor ali, que ele ensinou naquele momento ali. Se vocês quiserem pesquisar aí, o nome desse professor se chama Alfredo Bravo. É um cara que realmente marcou minha vida por um momento ali com aquela aula ali específica. E ele, vou usar as palavras dele, ele traz aqui os pilares da negociação, né, que ele sempre trabalha isso, ele é um especialista nisso, em fazer grandes negociações mesmo, assim, de intermediar negociações entre empresas assim bem grandes, né? Isso a nível Brasil e a nível internacional. E aí ele tem uma tese que eu estou usando aqui, né, as palavras do professor, que ele divide a negociação em 3 pilares, né? Que o primeiro pilar é a preparação, sendo que o segundo pilar é a execução, e dentro do pilar da execução ele já se desdobra no pilar da comunicação. Então, meio que uma coisa influencia na outra, né? Então você precisa estar totalmente preparado para que você execute uma boa negociação. Você tem que ter uma boa comunicação. Se você não consegue falar direito, você não consegue executar direito, então significa que você não está preparado. Meio que segue essa lógica, né? E ele se apoia muito na relação do ganha-ganha, né? Que é uma prática muito comum, né? Muito falada, né? Na cultura de negociação, né? Que é a relação ganha-ganha. Que, quando se fala assim, parece muito que ninguém pode sair perdendo, ou às vezes essa ideia é um pouco distorcida, né? Ou é sempre 50%, né? 50% para cada lado, mas na verdade não é isso. A base da relação ganha-ganha, ela é fixada, né, em cima do conceito de que da sua percepção de valor sobre aquela negociação, não. Então, às vezes, a pessoa... Você pensa assim, né? Um exemplo interessante é quando você vende o carro e quando a outra pessoa está comprando o carro, né? Para você que está vendendo, você tem uma visão sobre aquele carro, e para quem está comprando tem outra visão, né? Então, você vender mais caro e a pessoa se sentir pagando mais caro, ela pode estar tendo um sentimento de que realmente aquela negociação está valendo a pena. A ideia é gerenciar conflitos e os dois lados chegarem a um denominador em comum. Então pode ser 50-50, pode ser 70-30, não interessa. A ideia da relação ganha-ganha é chegar num denominador em comum. Ok, entendido isso, vamos aqui a algumas coisas que esse meu amigo levantou ali naquela conversa. Vou até tomar mais um mate aqui que me parece que essa aula vai ficar um pouquinho longa. Mas tá bom, né? Vamos seguindo aqui, vamos seguir. Nossa, eu já tô chamando de aula, olha que prepotência, né? Aula nada, isso aqui é só eu abrindo a câmera e falando alguma coisa que tava borbulhando na minha cabeça aqui. Eu tô tentando trazer alguma coisa que chegue a alguma conclusão aqui para vocês aí do outro lado, para que você use isso daí para sua vida de alguma forma. Tava vendo enquanto eu tava editando o vídeo aqui que eu acabei não respondendo
como é que transa com o urso? Pois é, turma, eu acabei me empolgando demais nesse vídeo aqui. Então eu tô voltando aqui para explicar para vocês. Essa ideia aplicada à negociação, como é que transa com o urso? Aplicada à negociação, preste atenção. Se você não sabe, se eu não sei, você faz do jeito dele, ou seja, você faz como o outro lado quiser. É assim que transa com o urso, é assim que faz a negociação quando você não sabe, negocia do jeito do outro, é dessa forma. Mas voltamos aos princípios aqui que ele levantou. Vamos ver se eu vou conseguir enumerar os princípios, até eu anotei aqui, mas vamos ver se eu consigo fazer uma breve explicação para cada princípio aqui. O primeiro princípio que ele levantou para mim é que é importante você entender qual é a expectativa do outro lado que está participando na negociação. Isso mesmo, né? Você, aqui nesse ponto, é interessante você, né, dar a atenção e desenvolver boas perguntas aqui nesse ponto, né? Você ter uma cartela de perguntas abertas ali para que o outro lado te responda, no sentido de você tirar certas dúvidas ali, né? Para você entender exatamente qual é a expectativa do outro lado. Então, para que você entenda isso, você tem que estar municiado de boas perguntas. Você tem que preparar isso daí. Você tem que estar já na sua cabeça, né? Não vai tirar um papel, eu gostaria de perguntar. Não é isso. Cara, você tem que desenhar um cenário na sua cabeça. Por isso que é interessante você ter o primeiro pilar na sua cabeça da negociação, que é a preparação, como já dizemos aqui. Outra coisa que ele levantou é que conforme vai rolando os processos de negociações aqui, ele gosta de... Ele tem um conceito muito interessante aqui, que é até eu traduzir como contratos mutáveis, né? Você formular exatamente isso, um documento que ele vai servir de proteção, isso mesmo, de proteção a relação entre os dois lados. Ele serve. O objetivo desse documento é não brigar, é fazer com que os lados não briguem, não ter briga e manter uma relação justa. E esse documento, né, documento que eu chamei de contratos mutáveis, né, ele tem cláusulas nele que você faz um documento, né, um contrato ali, especificando quais são os papéis, o que deve ser feito, etc., como todo bom contrato, e dentro dele tem uma cláusula que é o ponto que eu chamo ele de mutável, que é uma cláusula que deixa esse documento a liberdade dele se transformar, se desenvolver e aprimorar conforme vai acontecendo a execução do plano, do que foi acordado. Não sei se ficou muito certo esse ponto aqui, mas eu vou tentar de novo explicar aqui. Presta atenção aí, de verdade, sério. O documento, ele serve como uma base. Você vai ter um documento base e especificado o que tem que ser feito, o mais básico possível. Ok. Dentro dele tem uma cláusula que ele pode ser mutável. Ele pode passar por um processo de aprimoramento, né, desenvolvimento, né, ou seja, melhorar a ideia é melhorar aquele contrato ali, aquilo que foi afirmado, né? Afirmado entre as duas partes. A ideia é melhorar, certo? E ele melhora conforme vai acontecendo a execução do plano do que foi acordado. Essa que é a ideia. Então, conforme vai avançando, vai revisando o documento e vai adicionando partes, vai fazendo vai fazendo emendas, vai tirando parte, vai aprimorando a relação através de um documento. E toda vez que você aprimora, você assina e confirmando aquela mudança, né? Aquele que foi um novo acordo. Então a partir de um documento, você vai evoluindo para vários outros documentos ali conforme vai acontecendo o jogo. Eu acho que ficou um pouquinho claro, eu espero que tenha ficado claro aí. Um outro ponto que é interessante aqui, que ele me levantou, né, inclusive, que provavelmente uma das dificuldades, né, desse tipo de relação, né, bem patrimonialista mesmo, né, bem personificada do eu, dono, né, é que ele levantou a questão de que a disparidade de
vamos chamar assim, a disparidade de benefícios e vantagens de ambos os lados. O que ele quis dizer aqui nesse ponto é que às vezes não está claro, muito claro, qual que é a vantagem, o benefício da relação dos dois lados, certo? Não está claro, não está claro. E aí, nesse ponto aqui, ele me aconselhou a exatamente botar, inclusive usou até esse nome, né? Botar os números na mesa. Isso mesmo, então, utilizando as perguntas certas, né? Bote os números na mesa, né? Do outro lado que está buscando essa relação. Então, por exemplo, se você está fazendo uma negociação com uma empresa, você vai entrar ali com uma participação, né? A empresa te chama para que você execute algo e firma aquela parceria e vamos alcançar certo objetivo. Ok. A partir do momento, descrever, botar os números na mesa significa abrir os dados. Ó, os dados são esse da empresa, esse daqui é o faturamento, essa daqui é a expectativa de faturamento para o ano, essa daqui é a expectativa de crescimento da empresa para o próximo ano, para os próximos 3 anos, para os próximos 5 anos. Ok. E aí, com base nesses dados aqui, o que você faz? Você vai conseguir fazer um cenário, conseguir desenhar um cenário baseado na diferença dos números conforme o resultado. Qual é que seria isso? O resultado do plano, quando você... o que vai acontecer? Quando tudo vai acontecendo, né, a execução do plano ali, né, você tem os números, você tem os dados, a previsão, a diferença, o valor no resultado, o valor ali, né? Então, por exemplo, a expectativa da empresa, a previsão da empresa é crescer 10% ao ano. Se a empresa crescer 15% ao ano, essa diferença de 10 para 15, ou seja, 5%, é o número que é referente ao impacto da sua relação com a empresa na negociação. Isso é um dos exemplos, né? Então, pode ser faturamento, pode ser crescimento e por aí vai. Então, a diferença no número do resultado é o que determina o seu impacto. Lógico, não precisa ser feito ao ano, mas, por exemplo, você faz um plano ao ano e você vai determinando essa revisão de plano, né? Essa revisão de número mês a mês. Você vai acompanhando mês a mês, não tem nada que impeça isso, né? Mas é só o trabalho, com certeza, é o trabalho. Mas essa diferença, né? A diferença de número ali é o seu impacto, é o que determina o seu impacto dentro da relação. Estando claro isso, aí você consegue argumentar, né, com o outro lado, mostrando, com base em números, qual é o impacto da sua relação. Espero que tenha ficado claro isso aqui. Caso não fique claro, deixa aí alguma pergunta, deixa aí algum comentário aí, que eu tento melhorar esse vídeo aqui. Até porque eu não sou especialista, eu só estou tentando, né? Enquanto eu aprendo alguma coisa, eu trago aqui para vocês, né? E espero que a partir disso daí vocês vão buscar mais informações e vão atrás de caçar mais conhecimento e, né? E melhorar e aprimorar cada vez mais. Para concluir isso daqui, né, uma aula sobre negociação, né? Tô chamando de aula sem querer, sem querer, gente. Né? Essa conversa sobre negociação, talvez a maior lição que nós podemos tirar disso daqui, o que vai determinar qualquer negociação, qualquer relação e por aí vai, baseado no princípio, né, dos 3 pilares aí, principalmente na preparação, é o que vai influenciar. E é isso, gente. Eu deveria ter feito isso aqui um pouquinho melhor, mas é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês e valeu, falou, tchau.